dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho do arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Olá, queridos amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez juntos com vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre entre nós, e sempre é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui participando a vocês, interagindo mais um assunto interessante essa semana. E também lembrando a vocês que no programa passado, de sábado passado, o pastor Tiago falou sobre a estrela da manhã, o significado desse nome, estrela da manhã, e foi bem interessante, bem esclarecedor, e teve um acesso muito grande de pessoas que se interessaram no tema, e que também nós sugerimos que eles participassem, perguntando, cooperando, tirando as dúvidas, e qual tipo de assunto que eles gostariam, que vocês gostariam de que nós viéssemos trazer aqui, né, para passar para vocês. Então, foi selecionado para este sábado, para hoje, o assunto que está bem concernente, né? Referente ao que nós estamos agora, nesta data, vivenciando, que é o Carnaval. Vamos entender como começou o Carnaval, vamos entender essa história, porque é muito bom que a gente entenda uma parte dessa cultura, e que também faz parte da cultura religiosa, né, do princípio, do início do cristianismo. E o pastor Tiago, né, pastor Tiago, boa noite, mais uma vez aqui interagindo conosco. Boa noite. O pastor Tiago está mais uma vez aqui tirando nossas dúvidas em relação a isso, acrescentando, né, o nosso conhecimento relacionado a essas histórias que, queira que não, que está sempre agregadas, né, à nossa religião, à palavra de Deus, que é muito bom que nós possamos, né, entender e saber. E que nós estamos, o Brasil é um país que ele é muito, né, pastor Tiago, procurado, buscado agora pelos turistas, visitado pelo turista nesse período carnavalesco, porque é bem conhecido, é bem tradicional o Carnaval do Brasil. E já dentro de uma cultura religiosa, dentro de um calendário, né, no calendário romano, tem assim as cinzas, o período das cinzas, que vem logo em seguida do Carnaval, que é aquele período que é o primeiro dia da quaresma, e que é um período que as pessoas meditam sobre aquele período que elas vivenciaram anteriormente, que é exatamente a festividade do Carnaval. Realmente é um período de cinzas, porque é para lembrar que o homem veio do pó e vai voltar para o pó. E por que eu digo que também, de forma literal, é um período de cinzas? Porque eu acho que é um falso arrependimento. Porque se a pessoa participa de uma festividade que tem como direção bebida, promiscuidade, né, drogas, né,
seguido de homicídios, e a pessoa faz isso esse ano, se arrepende no período das cinzas. Para mim é algo que não combina com o verdadeiro cristianismo. Então, e muitas pessoas, nós sabemos que nesse período elas estão correndo atrás do trio elétrico, porque na realidade elas estão correndo atrás de uma alegria, de uma felicidade, de uma falsa alegria momentânea, né? De uma ilusão, que na realidade nós que temos Jesus na nossa vida, que no nosso coração, que graças a Deus nós permitimos Ele nos alcançar, né? Nós sabemos que esta alegria, ela só existe em Jesus. Só quem tem Jesus. Concorda, pastor Tiago? Concordo, pastor, eu concordo plenamente. A senhora me conhece muito bem. Com certeza, a alegria verdadeira está somente em Cristo. A gente chama de o regozijo no Espírito. É uma alegria que só quem compreende é quem já recebeu desse Espírito. Eu lembro daquele louvor que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe estar. O Santo dos Santos é a presença de Deus. Quem já esteve na presença de Deus, esse conhece verdadeiramente a felicidade. Porque ele conhece uma porção, mesmo que pequena e mesmo que breve, ele conhece uma porção de um pouco de algo que vai ser o reino do Senhor. Que ali sim será um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem injustiça. Ali vai ser a alegria plena. Glória a Deus. E ao sentir a presença de Deus por meio do seu Santo Espírito, nós temos um pequeno lapso dessa glória. E isso é a alegria verdadeira. Não a ilusória, aquela que é o prazer momentâneo, depois passa e vem a culpa e vem as consequências, o peso daquele prazer, daquela alegria ilusória. E mais do que as consequências físicas que isso produz em nossa vida, as mais graves, que são as consequências espirituais, né? Nos permitir ser enganados e cegados pelos prazeres da carne e pelas ofertas do mundo. Verdade, pastor. E o que é que o senhor nos traz aí hoje de novidade aí para que a gente possa aqui acrescentar no nosso know-how religioso, né? Nosso know-how espiritual. O que é que você traz aí de novidade para nós? Amém, pastora. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Essa honra que me deram de estar aqui mais uma vez trazendo um ensinamento, mais um ensinamento, né, no nosso programa Profetizando as Nações. E eu fiz aqui um pequeno estudo para trazer aqui aos nossos irmãos, e boa parte a pastora Rosângela já deve saber. Eu achei bem interessante o que a pastora falou, né, acerca, né, do que se segue após o carnaval, né, começando pela quarta-feira de cinzas, e seguindo os 40 dias, né, a quaresma, os 40 dias que é entre o carnaval e a Semana Santa. Achei bem interessante. Eu vou abrir um parêntese que eu não tinha preparado, mas eu vou abrir um parêntese para comentar sobre isso, porque até isso, na cultura secular, na cultura do mundo, foi desvirtuado mesmo da visão da Igreja Católica tinha. Nós somos evangélicos, temos uma visão doutrinária um pouco diferente da católica. Nós temos como centro Cristo. Nós dois, tanto que o movimento evangélico, no Brasil chamado de evangélico, mas surgido na Europa como a Revolução ou a Reforma Protestante, né? Ele surgiu de dentro da Igreja Católica, né? Então, nós somos, de certa forma, somos sim irmãos, apesar de que por eles somos chamados de primos, né? Mas nós os consideramos como irmãos também, né? E mesmo dentro da visão da Igreja Católica, que é uma visão um pouco diferente da nossa, doutrinária, biblicamente, né? Mesmo dentro da visão deles, a questão do carnaval, da cultura, do costume, da data, foi desvirtuada por causa justamente da secularidade, do mundanismo, né? E vou abrir um parêntese para comentar sobre isso. Mas eu preparei aqui, falando sobre a origem do carnaval. Tem muitas coisas no nosso cotidiano que a gente dificilmente para pensar da onde que surgiu esse hábito, da onde que surgiu esse costume, da onde que surgiu essa cultura, né? E toda cultura, ela surge de um hábito que se perpetua. A cultura é isso, a cultura é um hábito que se perpetua, que se acostuma
e vai se tornando cada vez mais parte do cotidiano, não apenas de um indivíduo, mas faz parte do cotidiano de um povo, de uma nação, ou às vezes, no caso do carnaval, de várias nações. Mas no Brasil ela tem um peso maior culturalmente, né? Ela tem é a nossa festa mais aguardada pelas pessoas que estão ainda, como a gente costuma dizer, né? Estão ainda no mundo, né? E as pessoas anseiam, se programam por meses, fazem dietas, treinam, guardam dinheiro para alugar casa, para viajar, para festejar, comprar bebida, né? Mas e a origem disso? De onde surgiu essa festa? A gente sabe, apesar de no Brasil ela ter mais força do que em qualquer outro lugar do mundo, todos sabem que o carnaval não é uma festa de origem brasileira. O Brasil tem o quê? Tem aproximadamente 500 anos. Como o Brasil que a gente conhece, tem aproximadamente 500 anos. Se a gente não for considerar, claro, os nativos, os índios nativos, né, do país. Mas a festa do carnaval, ela tem pelo menos 3.100 anos de idade. Pelo menos 3.100 anos de idade. Ou seja, ela é muito antiga, Fez parte em muitos dos povos antigos que eu vou citar aqui agora. Tem um estudioso, doutor em letras, chamado Jackson Raimundo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu cito para que os irmãos que quiserem se aprofundar mais no estudo dele possam pesquisar por conta própria, porque eu trouxe aqui um apanhado da pesquisa dele e de outros historiadores, pesquisadores. Inclusive, pastor Tiago, aproveitando aí o gancho, a oportunidade, quero lembrar vocês também que se vocês não conseguirem entrar em contato com a gente diretamente nos comentários do YouTube, que vocês procurem entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é 85 19 65 11. É um grande prazer estar interagindo e tirando. O DDD é 85, queridos. Tirando alguma dúvida, né? Né, pastor Tiago? Também fica disponível, né, a essa interação, a esse questionamento, a perguntas e respostas através deste WhatsApp que eu estou entregando aqui, né? Nós temos a maior alegria de estar respondendo as perguntas dos irmãos. E se os irmãos quiserem contribuir também, né, com mais informações, podem contribuir. Fique à vontade. Será bem-vindo. Nos comentários abaixo e pelo WhatsApp que a pastora acabou de divulgar, é DDD 85, número 985 19 65 11, tá certo? Bem, o doutor em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jackson Raimundo, ele explica que os egípcios antigos, da data de mais de 3.100 anos atrás, eles já faziam a celebração do que hoje conhecemos carnaval na forma dos chamados cultos agrários, para festejar as colheitas e fazer adoração aos seus deuses, principalmente a deusa Ísis, que era a esposa do seu principal deus Osíris, né? As práticas também, essa mesma prática dos egípcios, que é a prática mais antiga, semelhante ao carnaval, né? Que nós conhecemos, a mais antiga é a dos egípcios, mas também foi realizada essas mesmas práticas também pelos gregos na Grécia, com as festas dionisíacas, que era em tributo ao deus Dionísio, que é o deus do vinho e da antiga Grécia, divindade do campo por excelência, e também com o seu correspondente no Império Romano, o mesmo Deus. Nós sabemos que os romanos eles herdaram muito da cultura grega, né? Tanto que é chamado, né, no Ocidente, cultura greco-romana, né? Eles herdaram muito, e cada deus grego tinha o equivalente a ele em Roma, um deus romano. Por exemplo, Zeus para o grego era Júpiter para o romano. Ares para o grego era Mercúrio para os romanos, e assim por diante. Amém? E no caso aqui, o Dionísio dos gregos era o mesmo deus Baco para Roma.
que também ele era cultuado, bem como também o deus Saturno, que é o pai de Zeus. Eles eram tributados nessas homenagens nos chamados Saturnálias, em tributo ao rei Saturno, e aos Bacanais, em tributo ao rei Baco. E eu creio que eu não preciso dizer o que é um bacanal, não preciso explicar o que é um bacanal para os nossos ouvintes. Amém? Mas só posso dizer que é imoralidade grande. Então era a forma deles comemorarem essa festa, né? O deus Baco na mitologia romana é o deus do vinho e também da agricultura, da fertilidade e da folia. Em sua honra eram realizadas grandes festas chamadas de bacanais, regadas a muito vinho e sexo. Outro exemplo também de que o rito, de onde pode ter surgido o carnaval, também da comemoração pelas civilizações mesopotâmias, próximo ao ano novo deles, que é próximo também ao equinócio de primavera, que é o último dia do verão e o primeiro dia da primavera, né? Primeiro dia da primavera. Aliás, o último depois do inverno, ou seja, a temporada fria, e o primeiro dia de primavera, que é quando começam as chuvas, que é quando as colheitas vão começar a receber as chuvas. Era a comemoração deles, né? Nessa época do ano, quando acontecia o degelo, a temperatura ficava mais agradável, aí eles comemoravam essa data na forma também, como a gente conhece hoje, de carnaval. Sendo alguma das civilizações da antiga Mesopotâmia que comemoravam, porque a Mesopotâmia não é apenas um território e várias nações, povos prosperaram naquele território. Temos como também, temos por exemplo como a Babilônia, a Acádia, a Suméria, a Assíria, a Síria, a cidade de Nínive, que conhecemos na Bíblia, é a cidade onde o profeta Jonas foi enviado para pregar, a cidade de Ur dos Caldeus, que é onde Abraão nasceu e viveu, onde Deus se revelou a ele dizendo: Abraão, sai da tua terra e do meio da parentela e vai a uma terra que eu te mostrarei, né? Foi a cidade de Ur dos Caldeus onde Abraão nasceu e onde Deus se revelou a ele, né? Essas eram uma das cidades que fazia parte da região da Mesopotâmia, que é onde os povos, eles também festejavam essa data. Mas o que todas essas comemorações, são povos diferentes. Eu citei aqui, egípcios, gregos, romanos, babilônios, acadianos, né, caldeus. Eu citei diversos povos, e povos em lugares diferentes, distantes uns dos outros, em períodos históricos diferentes. No Egito, em mais de 3.000 anos atrás, a Grécia Antiga em 600, 700 a.C., a Roma contemporânea ao tempo de Jesus, né? E esses são povos distantes geograficamente, com datas também distantes cronologicamente uma das outras, mas que todos esses povos, em momentos diferentes da história, realizavam o mesmo tipo de comemoração em datas próximas, que era sempre enaltecendo deuses estranhos, deuses pagãos, geralmente ligados à colheita, fertilidade, vinho e sexo. Todas essas povos, e em todos esses tempos diferentes da história, eles tinham em comum o que todas elas celebravam: deuses da colheita, e de forma que eles festejavam com excessos alimentares, consumo excessivo de bebida alcoólica e com orgias sexuais. E como é que nós conhecemos o carnaval no Brasil? Da mesma forma. Da mesma forma. O carnaval, como conhecemos no Brasil, isso aí eu fiz aí um apanhado da história de várias nações, em vários momentos da história, mas ele se desenvolveu da forma como a gente conhece aqui no Brasil na Idade Média, né? Ali na Europa, mas particularmente onde ele era muito forte era em Paris, em Roma, em Veneza, né?
Florença, né? E particularmente nessas cidades, ele era muito forte. E foi lá que ele ganhou essa característica que nós temos hoje, dessa festa que nós temos aqui no Brasil. O modelo de carnaval que conhecemos hoje, né? Com pessoas fantasiadas, mascaradas, né? Desfiles de carros alegóricos e festas nas ruas, né? Foi esse modelo de festa que chegou ao Brasil, que chegou por causa dos imigrantes portugueses, que chegaram ao Brasil, nos colonizaram, trouxeram seus costumes. Portugal é um país europeu, né? Trouxe seus costumes. O costume foi adquirido, ele foi assimilado pela população cada vez mais com o passar do tempo, né? E hoje conhecemos essa festa com tanta força no Brasil. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que essa festa não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver. Uma festa que celebra bebedice. Quantas famílias não são destruídas? Quantas pessoas não traem umas às outras? Quanta violência não acontece por causa do efeito da bebida, que tira o entendimento das pessoas, o bom senso das pessoas? Quantos acidentes não acontecem? Quantas mortes? Quantas mortes por violência, por acidente? Quantas pessoas não desenvolvem doenças de todas as maneiras, né? Depois disso, quantas crianças não são abortadas por terem sido geradas de forma indesejada por causa de um sexo um sexo desmedido, sem limites, né? Uma libertinagem das quais as pessoas não querem assumir as consequências da sua libertinagem. As pessoas querem fazer o que desejam, que na hora que querem satisfazer o seu prazer, mas não querem assumir as consequências, a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, uma liberdade mal administrada que acaba trazendo para eles mesmos o aprisionamento depois por causa das más escolhas. Exato. Como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né? Cuideis para que a vossa liberdade não dê ocasião à carne. Exatamente. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são permitidas, mas nem todas me edificam. Não é verdade? É verdade. Então a gente tem que estar ciente, mas acima de tudo, nós sabemos na prática que não tem nada a ver com a nossa vida, com um cristão de verdade. Sim. Celebrar sexo, celebrar bebida, celebrar promiscuidade, celebrar falsos deuses, celebrar essas coisas, celebrar a carne, a exposição do corpo, nada disso tem a ver com a gente. Mas acima disso, além da evidência de que não tem nada a ver com a gente, nós temos que orar pelas pessoas que ainda não tiveram as escamas dos seus olhos removidas, que o seu coração ainda está fechado para a verdade, né? Porque também a palavra fala, né, que se o nosso evangelho permanece encoberto, é para os que se perdem que permanecem encoberto, porque o Deus deste mundo cegou o seu entendimento para que não brilhasse em seus corações a glória da revelação de Cristo. Ainda corre o risco, né, pastor, de ter alguns que já conhecem o evangelho, que já teve experiências com Deus, mas que nesse período, se avizinhando esse período, ele procura um pretexto, uma forma de se desviar dos caminhos do Senhor, exatamente para ter essas experiências nesse período, né? A fraqueza da carne, A fraqueza da carne. A fraqueza da carne. Muitas vezes as pessoas estão passando uma crise na vida, uma crise emocional, aí quer extravasar. Exatamente. Acha, não, vou me dar o direito. Eu já ouvi muito no decorrer da minha vida, né? Esse é meu último carnaval. Já ouvi muitos irmãos em Cristo, amigos, que tinham liberdade de conversar comigo, sabendo que eu não iria julgá-los, né? Eu sempre trago uma orientação, jamais juízo. O juízo pertence a Deus. Com certeza. Né? Que eles diziam, esse é meu último carnaval. Depois desse carnaval eu me endireito, eu me entrego ao Senhor, sabe? Mas às vezes pode ser o último mesmo, porque a gente não sabe quanto tempo estaremos aqui nessa terra. E jamais eu desejaria partir sem estar em comunhão com o meu Senhor. Partir celebrando coisas que não sejam o meu Deus e tudo aquilo que Ele entregou para mim, né? Mas abrindo um parêntese, como eu tinha falado, sobre a questão, a curiosidade que a senhora mencionou, que o carnaval termina, aí tem a quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da quaresma, que vai até a Semana Santa, né? Isso se tornou cultura, né? O carnaval ser aquela festa que antecede a quaresma, porque como se a quaresma servisse
para apagar o que eles fizeram no carnaval. Mas o propósito da igreja, mesmo que católica, o propósito não era esse, né? A palavra, da origem da palavra carnaval é do latim, né? Carne a vale, do latim, que significa sem carne. Significa sem carne. Retirar a carne ou sem carne. Que a comemoração correta da tradição religiosa, mas não a tradição cultural, mas a tradição religiosa verdadeira, ela surgiu que as pessoas retirassem a carne de seus alimentos até do carnaval, da data do carnaval, até a passagem da Semana Santa, até o término da Semana Santa. Tá entendendo? Só que culturalmente ela foi se desvirtuando pela influência, pelo sincretismo que a senhora tem falado ultimamente, a influência de outras culturas pagãs dentro das comunidades cristãs, e que, como tudo aquilo que oferece prazer e alegria à carne, as pessoas têm facilidade de abraçar, de assimilar, facilmente foi assimilado no mundo, e no Brasil ganhou essa força, né? Porque o nosso país, o nosso povo é naturalmente feliz, é naturalmente festeiro, é naturalmente alegre. Nós somos conhecidos como o povo mais receptivo do mundo. Em todo lugar do mundo que um estrangeiro for morar, ele se sente hostilizado, mal recebido, ele se sente um extraterrestre naquele lugar. O Brasil é o único lugar do mundo que recebe o turista e trata o turista melhor do que o próprio povo, seus próprios nativos, sabe? A gente adotou essa cultura, né? Acho que pela nossa miscigenação, por termos povos de todo mundo aqui, e eu acho também porque nós somos um povo empático. A gente se imagina numa nação estrangeira como seria difícil, e a gente tenta fazer com que para o estrangeiro, para eles aqui, seja melhor, né? Então nós temos essa alegria dentro de nós, né? Mas nós temos que canalizar essa nossa alegria, essa nossa energia em direção ao Senhor, com certeza, e não em direção que é a aos verdadeira desejos da alegria, carne, com certeza, né? Que é a verdadeira alegria, né? É a verdadeira alegria. A verdadeira liberdade, bem administrada, aonde bem vivida. Onde o Espírito está, aí a liberdade. Aí a liberdade. A liberdade verdadeira, não a ilusória. A ilusória. Não é a ilusória. Porque, não leva a nada. Porque você pode achar que é livre porque faz o que quer, mas na verdade você é escravo do pecado, você é escravo da carne. Com certeza. Né? É verdade. As pessoas têm essa ilusão de liberdade, né? Mas a liberdade verdadeira está em Cristo, porque é Ele que nos livra do pecado e da morte. Eita, que Deus é bom. Coisa boa. Coisa boa. Amém? Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. Que o Espírito Santo continue lhe usando, né, de forma poderosa, com essa unção de esclarecimento, né, de conhecimento, né? Essa unção madura do conhecimento que tira as dúvidas, as nossas dúvidas com tanta facilidade, com tanta clareza, né? E estamos aqui ainda convidando vocês, queridos irmãos e amigos que estão aqui conosco. Queremos agradecer a cada um de vocês que esteve conosco no programa anterior e também a vocês que estão conosco aqui hoje, ligados com a gente. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. E mais uma vez estamos aqui lembrando a vocês que convidem, né, amigos, compartilhem, né, esse vídeo com parentes, com amigos, com pessoas que vocês amam, que vocês gostam, que gostariam também, que vocês acham que gostariam também de entender um pouco mais sobre a data, sobre essa festividade, né, tão aclamada no nosso país e reverenciada, né, que já criou um hábito, não só aqui, mas fora, e que você possa compartilhar, e peço a você mais uma vez, se inscrevam e ative o sininho para que a gente possa, né, avisar a vocês com meia hora de antecipação, para que vocês fiquem ligados para participar dessa comunhão, dessa bênção, desse programa, né, Profetizando as Nações conosco. E peço a Deus
que continue abençoando e que continue conosco. E é muito importante que vocês deixem as vossas perguntas aí, né, ativando aí as perguntas, os comentários no YouTube, para que o próprio YouTube veja que há um interesse, né, neste canal, que há um interesse em cima deste assunto, porque já existe uma dificuldade tão grande para que nós venhamos, porque não deixa de ser um instrumento de evangelismo, né? A gente vê que as coisas do mundo, as informações, as aulas dentro deste canal tão precioso que é o YouTube de comunicação, a gente vê que tem uma interação muito grande, uma participação muito grande de pessoas que cooperam com estes canais. Então vamos, vocês, servos de Deus, filhos do Rei, vamos participar, vamos interagir, vamos perguntar e cooperem conosco nessa programação, façam parte deste evangelismo e desta integração. Tudo de bom e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, os abençoe, e no próximo programa estaremos juntos novamente. Creio eu que posso contar com vocês. Aos mortos,